Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e há pouco tempo eu trouxe para vocês a avaliação do Huawei FreeBuds Pro 2, um Ultra Wireless que me agradou muito. Não só isso, tá? Todos os produtos que eu já testei de áudio da Huawei, e o review do Pro 2 só reforçou isso, e também da submarca Honor, foram excelentes para mim. Tanto que o FreeBuds Studio, o FreeBuds 4i ou a sua versão da Honor, o Earbuds 2 Lite e o FreeBuds Pro 2 estão na minha lista de recomendações. Mas junto com o Pro 2, que é o topo de linha da marca, a Huawei também lançou um outro fone bem mais de entrada. É esse aqui, o Huawei FreeBuds SE. Ele custa no Brasil R$280 e se você importar, você já consegue aí na casa dos R$190. Então é um fone True Wireless, cara, de uma faixa bastante acessível. Ele foi enviado pela própria Huawei e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei desse fone aqui. Fisicamente, cara, ele é super ok, tá? Nada de mais, mas nada de menos também. Tanto o fone quanto o case são todos de plástico, mas é legal, tá? E eu sinceramente achei que o acabamento é até um pouco mais caprichado do que o do antigo FreeBuds 4i ou Honor Earbuds 2 Lite. Tem meio que mais detalhes, sabe? Tipo essa parte aqui no outro tipo de plástico, outra cor. Enfim, a case é essa aqui, super pequenininha, tá? O que eu achei bem positivo, mas os fones já são meio grandinhos, cara. Eles têm essa perninha aqui que me parece maior do que o normal para fones como esse. Em termos de conforto e encaixe, cara, pra mim ele foi regular. Não é ruim, longe disso, mas eu não tenho aquela sensação de encaixe mesmo, entendeu? Ele parece ficar meio superficial demais, mas é só a sensação, tá? Tipo, ele tá bem encaixado, eu posso movimentar e não vai cair não. Mas, não sei, a sensação de um encaixe não tão bom. Mas isso é pessoal, tá? E você pode ter uma experiência completamente diferente. Ele tem grau de resistência IPX4, então é um fone que você vai poder usar para exercícios leves ou para pegar, sei lá, tipo um chuvisco, por exemplo, mas nada muito intenso. Os controles são feitos via toque, mas não são controles muito completos, porque o único gesto disponível, basicamente, são 2 toques. E aí, pelo aplicativo, você configura o que você quer fazer com 2 toques de cada lado. Então, por exemplo, você pode colocar para 2 toques do lado esquerdo, dar play pause, e 2 do lado direito e para a próxima música, por exemplo. Mas você não pode, vamos supor, ter play, pause e avançar e retroceder. E muito menos controle de volume, tá? Isso para mim é bem chatinho. A configuração é feita por um app, tá? Que é o mesmo do FreeBuds Pro 2, tá? Que é esse app aqui, que é o mesmo AI Life. Só que quando você entra no FreeBuds SE, você vê que tem muito menos opções, tá? É um fone com bem menos recursos. Você só tem o status da bateria, o controle de gestos e o controle de detecção de uso, tá? Você não tem equalizador, não tem controle do noise cancelling, óbvio, né? Porque esse fone não tem, e coisas do tipo. É um fone mais simples em recursos. Bateria é na média, são 6 horas de uso e aqui te dá mais 2 ou 3 cargas. Então a bateria ok, tá? Que atende bem, mas que não é necessariamente a melhor do mercado. Obviamente, o FreeBuds SE tem microfone e essa é a qualidade de captação que vocês podem esperar dele. É aquele som de gravação, obviamente processado, né, como todos os fones True Wireless, mas, cara, feito com qualidade, tá? Minha voz está bastante inteligível, então é isso que vocês podem esperar dos microfones desse fone. O Bluetooth é 5.2, então é uma versão recente, tá? Mas a marca não divulga os codecs suportados. Pelo que eu vi, pareando com o S10 quanto com o P30 Pro da própria marca, ele só tem suporte aos mais básicos mesmo, USB-C e AC. Em termos de delay é ótimo, tá? Basicamente o atraso é imperceptível para vídeos, então nesse sentido eu não tenho do que reclamar. Então, fisicamente, cara, é isso, tá? É um fone bem básico. Não tem um mega app funcional, não tem cancelamento de ruídos, enfim, tá? Ele é mais simples, como o preço indica. Mas no que mais importa, o som. Felizmente aqui a história muda. Esse fone é muito bom. Não é perfeito, claro, mas para faixa de preço eu acho ele excelente. É um fone com graves bem gordinhos, tá? Médios relativamente frontais, mas não exageradamente, e agudos mais calmos. É um fone que tem uma pegada um pouco mais quente, um pouco mais intimista. Vamos por partes, começando, óbvio, pelos graves. Os graves são fortes, tem aquela pegada mais maçuda e pesadona, desde os subgraves, mas já é mais tranquilo nos médio graves. Então, é um fone que tem uma pegada intensa nessa região, mas eu não acho que ele seja
é particularmente exagerado ou que interfira muito no restante do espectro. Em termos de quantidade, é muito próximo do Galaxy Buds 2 Pro, né? Então, assim, mas óbvio também, em termos de definição, textura e velocidade, ele fica para trás, tá? São graves mais soltos, que não têm o mesmo impacto ou a mesma assertividade. Mas eu gosto do resultado. Eu acho que funciona bem para a maioria das situações, tá? Mas vai ter gente, sim, que vai preferir uma resposta mais equilibrada, o que ele não traz. Agora, não só para a proposta, mas também pelo preço, eu acho que está excelente. Tem horas que eu gostaria de menos graves, né? E aí o equalizador seria maneiro? Tem, claro, tá? Mas no geral eu gostei muito do que eu ouvi aqui. Já os médios são ótimos, eles são relativamente frontais e tem uma presença que eu julgo muito próximo do ideal. É o suficiente para trazer aquele destaque interessante para vozes e instrumentos que ficam na nossa região, mas sem exagerar, sem se tornar um fone gritante ou fatigante. Tonalmente, acho que são médios bem resolvidos, com uma boa dose de naturalidade. A minha crítica aqui, aliás, nem uma crítica, é o seguinte. Quando eu comparo ele com o Honor Earbuds 2 Lite, que nada mais é do que o antigo Huawei FreeBuds 4i, é claro como em termos de transparência, definição e detalhamento, o SE está um degrau abaixo. É aquilo. Se você comparar os dois no AliExpress, o SE é mais barato, mas não é muito mais barato. Então assim, não é uma diferença gritante, tá? Mas é uma diferença notável que eu até acho maior do que a diferença de preço indicaria. Sei lá, a diferença entre um in-ear cabeado de $50, de 20 e um de 50, 70, entendeu? Tonalmente não é um mundo de diferença, mas o Honor ele é mais aberto, é mais detalhado. O SE é um pouco mais fechado. E isso permanece nos agudos. O SE tem uma presença ok de altas frequências, mas ele é mais comportado, tem um pouco menos de extensão. Agora, o outro lado dessa moeda é que isso pode ser positivo para muitas pessoas ou para determinados estilos, tá? Porque o Honor pode ser mais vivo e agressivo de certa forma, enquanto o FreeBuds SE acaba sendo um fone mais musical, mais agradável. É aquilo que eu trouxe em várias avaliações recentes, tá? De fones que seguem essa linha, tipo o T-Audio Elixir ou o Civic SV023. Quando você segue essa abordagem mais musical e eufônica, vamos dizer assim, em algum grau você acaba perdendo um pouquinho de tecnicalidade. E esse é o caso aqui. A única coisa é que eu não acho que o Honor tinha... que era um fone tão agressivo, né? Ele já é um fone mais musical, tá? Mas também eu acho que eu só tô sentindo isso que eu tô comparando os dois lado a lado. Não é como se o que eu tô ouvindo aqui fosse ruim, tá? Ou fechado demais, muito pelo contrário. Eu gosto muito, tá? Indo para as conclusões, esse fone é excelente, tá? Eu gosto muito da maneira como ele apresenta, principalmente os médios. De novo, é aquela frontalidade que me parece super natural, sabe? Os graves são intensos, mas são bons. Os agudos são mais comportáveis, mas são muito bons também. E assim, ele só pode não estar exatamente no nível de um Honor Earbuds 2 Lite, mas em geral, ele claramente está um degrau acima de um QCY T13, por exemplo. É um outro patamar de tonalidade e tecnicalidade. E para fazer essa avaliação, eu revisitei o Honor, né? E eu vi que ele parece ter sido descontinuado. Tem pouquíssimos vendedores no AliExpress com esse fone disponível, são lojas menores, então ele parece ter saído de linha. Então assim, por mais que eu ache sim que o Honor Earbuds 2 Lite seja um fone ligeiramente superior, ainda que eu consiga ver muita gente preferindo essa pegada mais musical do SE, eu vou substituir o Honor pelo FreeBuds SE na minha lista de recomendações, tá? É um fone que, de novo, ele continua sendo excelente, tá? E é mais barato. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.